Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao web treinamento sobre MapInfo na nuvem, WebGIS. Esse é o terceiro curso de uma série aí que a gente fez sobre o MapInfo. Na verdade foram quatro, né? Teve um webinar aberto para todos e aí a gente depois fez essa série de 3 web treinamentos. Quero agradecer a todos que já estão online conosco para esse curso, também ao Fabiano, que será o instrutor. Vai estar conosco aí nessas mais ou menos 2 horas para fechar essa saga de MapInfo. Só alguns lembretes, né? O pessoal pergunta dos arquivos. A gente vai disponibilizar todos os arquivos apresentados, o PDF da apresentação, o vídeo na íntegra. Tudo isso vai para você ainda hoje. Ainda hoje não, amanhã de manhã por e-mail. E o certificado de participação será enviado por e-mail também. Só que vai demorar um pouquinho mais, né, uns 2, 3 dias. Pessoal, então eu vou passar direto para o Fabiano. A maioria de vocês já me conhece, também já conhece o Fabiano. Quase todos se inscreveram aqui para fazer o combo. E vou passar para que ele possa se apresentar e iniciar a apresentação. Iniciará o curso. Fabiano, boa tarde, bem-vindo. E agora é com você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos aí que estão no último dia hoje da nossa saga aí do MapInfo. E hoje, finalmente, nós vamos apresentar o último passo aí, que seria o GIS na nuvem, ou seja, como que aqueles projetos que antes a gente estava gerando PDF ou fazendo impressão, como eles podem partir para uma solução em nuvem. De nada mais é que você publicar esses dados na forma de um WebGIS, como se fosse um Google Maps. Então, só para recapitular um pouquinho o que a gente fez nas últimas aulas, nós trabalhamos com os dados de MapInfo, que são o formato .tab. Nós criamos mapas temáticos no MapInfo e nós criamos os arquivos em PDF. Deixa eu só abrir aqui o MapInfo para relembrar um pouquinho do que a gente fez nas últimas aulas. Eu vou abrir aqui o arquivo que a gente salvou da última aula, que a gente gerou aqui esses mapas para impressão, no qual a forma de entrega destes mapas, o que era? Era ou imprimir gerar um PDF, ou realmente imprimir em papel esses mapas. Só que acontece, nessa maneira nós ficamos limitados à informação que foi colocada no mapa e limitados à escala de visualização. Consequentemente, um mapa impresso acaba sendo mais trabalhoso ou em PDF para ser elaborado do que um mapa digital publicado no WebGIS, que é o que nós vamos ver hoje. Veja uma das dificuldades. Aqui, como a gente não configurou os rótulos com os nomes das ruas, então devido à escala ficou com vamos dizer, essa bagunça. Isso é um tipo de coisa que nós não teremos quando formos trabalhar na nuvem, que é o que a gente vai fazer aqui a seguir. Então, só para recapitular um pouquinho os conceitos de GIS e GIS na nuvem, vou passar aqui essas apresentações. Então, qual que seria a ideia, né? Primeiro, o que é uma nuvem? Depois, o que é o Cloud Computing, para a gente entender de onde vem essa terminologia, e quais são suas vantagens e desvantagens, algumas características de trabalhar na nuvem, conceitos de serviços e exemplos, e o GIS. Como que ele entra dentro desse conceito de desktop até a nuvem? Isso aí já vai de encontro com o que a gente está trabalhando. Nós estávamos até então fazendo o trabalho dentro de um GIS desktop. Agora nós estamos indo para uma solução em nuvem. E a gente vai fazer uma breve apresentação dos sistemas existentes e vamos trabalhar com um específico que tem umas ferramentas a mais para o nosso tema de trabalho. Bom, quando eu quis dizer os temas de trabalho, só voltando um pouquinho aqui, que eram geomarketing, era saúde pública, segurança pública. Essa ferramenta que eu vou apresentar aqui, que ela é compatível não só com a PINF, mas com qualquer outro banco de dados geográfico, ela já tem uma série de apresentações voltadas para esse tipo de solução, que é para esses mercados. Não, então, primeiramente vamos falar um pouquinho do conceito do que é a nuvem. Por que uma nuvem, né? Anteriormente, antes de existir esse conceito de nuvem,
Os primeiros livros que falavam sobre conceito de rede, telecomunicações e afins, sempre aparecia a nuvem como contexto de abstração. Ou seja, a nuvem, então, ela sempre representou uma rede de algum tipo de estrutura que não precisava ser conhecida naquele momento. Ou seja, era uma maneira de simplificar uma série de conexões, especialmente quando tratava-se de mapas e sistemas de telecomunicação. Então, por exemplo, se a ideia é de explicar como funciona uma tecnologia de comunicação que interliga duas redes e computadores, mas não é necessário detalhar as características de cada uma delas. Por isso, se utiliza a nuvem para indicar que há um grupo de redes ali. Existe uma coisa muito mais complexa por trás disso. E a computação na nuvem simplesmente absorveu essa ideia, porque nada mais é que uma rede de computadores na internet que estão interconectados entre a sua tela e aonde está alojado o banco de dados que nós iremos subir para esse sistema. Então, o que é a Cloud Computing? Cloud Computing é uma tecnologia que permite acesso remoto a programas, softwares e execução de diferentes tipos de tarefas pela internet. Isso inclui os sistemas de informações geográficas. E ela é uma tendência, tanto que vocês, que são usuários provavelmente de smartphone, quase todos os aplicativos de smartphone trabalham com essa tendência de cloud computing. Tente desconectar seu smartphone da internet e usar os aplicativos. Nenhum deles vai funcionar, porque toda a estrutura de banco de dados e muitos deles de sistema, eles estão num computador na nuvem. E eu vou colocar mais uma coisa, isso não é uma novidade. Os primeiros computadores trabalhavam com terminais chamados terminais burros. Então, num local que havia um grande sistema de informações, você tinha um mainframe, que é como se fosse um servidor, que lá rodava todos o sistema, lá estava o banco de dados, e para os usuários tinham chamados terminais burros, que era simplesmente um terminal que se conectava com esse servidor. Esse terminal ele não tinha poder de processamento, ele não tinha um processador, não tinha um disco rígido, ele era dotado só de um teclado e uma interface de comunicação com o servidor. A nuvem resgatou esse conceito, porque os computadores não precisam ser os mais potentes para acessar o melhor sistema. Eles vão depender sim da conexão com a internet, mas todo o processamento e armazenamento eles passam a ser feitos no servidor e não mais no computador local. Vou resgatando então esse conceito. A única diferença é que na época não existia internet. Era dentro de redes, de intranets, ou redes dedicadas para se fazer essa comunicação. Aí entra um pouco das vantagens e desvantagens disso. As principais vantagens. O acesso remoto. Basta estar conectado. A edição de documentos aplicativos pode ser feita de qualquer lugar, uma vez que o banco de dados é centralizado nesse servidor na nuvem. Dispensa investimento em hardware e software, ou seja, você precisa investir somente na assinatura do serviço e ele integra toda a base de dados. Então isso acaba com aquele problema de eu ter, por exemplo, vários arquivos espalhados em vários usuários que estão trabalhando. Então tem um usuário que edita, por exemplo, a hidrografia, tem outro usuário que edita, por exemplo, a topografia. Cada um deles tem um banco no computador e na hora de compatibilizar sempre dá aquela bagunça. Desse jeito não, desse jeito eles estão editando num local único na nuvem. As desvantagens, elas vêm desde segurança de informação. Muitas instituições ainda não aceitam esse tipo de prática de computação na nuvem. Eles exigem que os dados sejam armazenados dentro do seu sistema, do seu servidor. Aí pode entrar esse conceito de nuvem privada, mas daí já não é mais essa questão de você estar acessando o sistema externo. É necessário uma boa conexão com a internet, ou se caso contrário, se ela for estável ou lenta, o sistema não vai funcionar corretamente. E no caso de aplicativos móveis ou de smartphone, é necessário ter uma boa disponibilidade de 3G ou 4G. Senão, não vai funcionar. Então, a alma do negócio aqui é o acesso à internet, para que a computação na nuvem se torne uma realidade. No nosso caso, que eu vou mostrar mais adiante,
A gente vai usar a internet em dois passos. Um passo para publicar o mapa que a gente produziu até então, e o outro passo das pessoas que vão consumir esse mapa através da tela de um WebGIS. Aqui são alguns tipos de características do sistema de computação na nuvem. Na maioria dos casos, os usuários podem acessar determinadas aplicações, independente do seu sistema operacional ou hardware. Isso é notório. Por exemplo, nós temos aplicações que eles rodam no Windows, rodam no seu iOS, quem tem iPhone, e rodam no Android. Por exemplo, vamos falar aí do Facebook. Eu posso abrir o Facebook no meu computador aqui com o Windows, o usuário de Android abre no Android, com o aplicativo de Android, e o do iPhone com o aplicativo desenvolvido para iOS. Então, ou seja, não tenho mais a necessidade de me preocupar com o sistema operacional ou hardware. Então, o serviço, eu estou provendo de um serviço independente do sistema que vai funcionar. A infraestrutura. Esse é o principal ponto para quem quer compartilhar mapas ou dados na internet. No nosso caso aqui, voltado a mapas. Até então, eu precisava, para eu botar um WebGIS para as pessoas consultarem os meus mapas na internet, era necessário investir em hardware, ou seja, tinha que comprar servidor, tinha que manter procedimentos de backup, eu tinha que ter controle de segurança, manutenção do seu servidor, manter uma rede de internet dedicada para isso, e prover esse serviço. Então, olha aí o altíssimo investimento. Só um provedor gira na casa de 12 a 20 mil reais, um servidor simples. Aí mais a internet, mais o software, mais o Windows Server, mais o software GIS que vai rodar ali atrás. Então o investimento é no mínimo de 50 mil reais. É muito alto. Então só as grandes empresas partiram para essa solução. Então os pequenos usuários de GIS são pequenas instituições de ensino ou ONGs com pouco dinheiro, projetos de pesquisa e universidade que têm pouco recurso, passaram agora a ter essa possibilidade de trabalhar com a nuvem sem precisar investir em infraestrutura. No mais, é um investimento para poder rodar aquele serviço por um determinado momento. E com certeza é bem inferior a esse valor que eu disse aí de 50 mil reais. O compartilhamento dos dados. Supostamente todos os dados ficam no mesmo lugar, então eu não preciso mais me preocupar com backup. Uma vez que eu jogo os dados na nuvem, eles vão a empresa que gerencia o sistema, ela garante o backup, ela garante o armazenamento dos dados. E também há garantias. Por exemplo, se você está gerenciando um servidor dentro da sua infraestrutura, se tiver uma queda de energia, uma interrupção na internet, um incêndio, qualquer coisa que venha danificar ou interromper o servidor, você vai parar de prover o serviço. Então, quando eu estou trabalhando com o sistema na nuvem, ele é redundante, ou seja, ele tem vários. A empresa que mantém, ela tem vários servidores espalhados. Tem servidores em locais diferentes, para que se um falhar por falta de luz, por exemplo, o outro continua funcionando. É que chamado de servidores redundantes. Então, eles garantem o funcionamento daquele serviço, além do backup que eu citei anteriormente. O investimento é interessante porque você pode daí controlar os gastos, o custo para manter esse sistema com projetos. Vamos supor que eu tenho uma verba para um projeto e uma parte dessa verba eu vou destinar para manter esse serviço na nuvem. Vamos supor que é um projeto de mapeamento que tem começo, meio e fim. E eu tenho um público que tem que acompanhar esse mapeamento. Então, esse projeto, vamos supor, tenha 6 meses. Você vai assinar o sistema na nuvem só por 6 meses, e é por 6 meses que ele vai ficar disponível para visualização. Ah, mas agora eu já editei os dados na nuvem, quero só visualizar e só quero que alguns usuários. Beleza. Tem serviços mais baratos somente para visualizar os dados. Então, o investimento acaba sendo bem menor e controlado. Diferente de eu ter que comprar uma licença perpétua de um software server, por exemplo, um Arc Server, eu tenho que todo ano fazer um investimento, apesar de ser meu software, se eu quiser manter ele atualizado com as novas versões, eu tenho que todo ano ficar pagando a manutenção, que dá o suporte, dá a garantia. Então, não há muita diferença entre você assinar um serviço anual na nuvem e você comprar uma licença.
Porque comprar não significa que ela ser totalmente sua, porque para você ter acesso a alguns serviços, como suporte e atualização, você vai ter que continuar pagando do mesmo jeito anualmente. Então, esse paradigma de comprar agora é meu começa a ser quebrado. Por exemplo, em países como os Estados Unidos, sem falar de sistemas, falando de outras coisas como veículos ou imóveis, o sistema de leasing, que você compra um carro como se fosse um aluguel, é muito comum. Hoje em dia é mais barato e mais inteligente você alugar do que você comprar um imóvel. Por exemplo, se você tem o valor aí que espera de imóveis de R$ 500 mil, se você aplicar esse dinheiro, você vai conseguir que renda 1%, que seja poupança. Você vai morar numa casa de R$ 5.000 de aluguel. E você tem a liberdade de você poder se mudar. Você não vai ter encargos com depreciação do imóvel e outros que venham a acontecer. Então, dependendo da situação, alugar às vezes é mais vantajoso. E esse conceito veio para sistemas.